Capítulo 6. Para receber os novos convidados, recursos de acessibilidade e outras formas de ler. Início da descrição da imagem. Em delicadas linhas traçadas em azul, uma menina está com os cotovelos apoiados em uma mesa, na qual há um monitor de computador, um teclado e um mouse. A menina tem os cabelos compridos e lisos. Usa um fone de ouvido. Com as duas mãos, segura o fone na altura das orelhas e parece prestar bastante atenção ao que está na tela do computador. Abaixo do desenho há um mosaico com várias formas quadriculadas e sobrepostas. As formas são coloridas e têm diferentes tamanhos e disposições. Formam uma espécie de grafismo que ocupa toda a parte inferior do desenho e são coloridas em tons de amarelo, azul, vermelho, verde, rosa e laranja. Fim da descrição da imagem. Os recursos de acessibilidade têm o objetivo de contribuir com a equiparação de oportunidades para as pessoas com deficiência, partindo do princípio da igualdade de direitos. Aqui, focaremos em alguns recursos de acessibilidade de comunicação, de informação e pedagógicos. Inicialmente, os recursos de acessibilidade foram projetados para pessoas com determinados tipos de deficiência e com funções mais específicas. No entanto, atualmente tem se trabalhado com a perspectiva do desenho universal, no qual os recursos de acessibilidade, mais que garantir o acesso, devem ampliar as possibilidades de inclusão para que todos possam aprender juntos, ler juntos, enfim, para que todos possam estar juntos na roda, conforme já explicamos no capítulo 5. Vamos iniciar por um recurso de acessibilidade muito antigo e importante para as pessoas com deficiência visual, o Braille. É um sistema de leitura escrita destinado a pessoas cegas, feito por meio do tato. Sua escrita é baseada na combinação de 6 pontos, dispostos em 2 colunas de 3 pontos, que permite a formação de 63 caracteres diferentes, representando letras, números, simbologia aritmética, fonética, musicografia e informática. Início da descrição da imagem. Grafadas em azul, todas as letras do alfabeto com sua representação em braille ao lado de cada uma delas. Fim da descrição da imagem. O Braille foi e segue sendo muito importante para as pessoas cegas. Hoje, há muita discussão sobre se é importante seguir ensinando Braille para as crianças. Nossa concepção é de que é fundamental, principalmente para o processo de letramento, para entenderem o processo alfabético e ortográfico. Portanto, defendemos o ensino do Braille e a importância de disponibilizar materiais em Braille e em outros suportes. Ao mesmo tempo, é importante que se leve em conta questões de custo, sustentabilidade, escala, tempo para produção e espaço de armazenamento dos materiais em Braille. Início da descrição da imagem. Imagem de uma reglete e de uma punção, que são instrumentos para a escrita manual em Braille. A reglete é semelhante a uma régua. Contém 4 linhas com celas Braille lado a lado, para serem perfuradas com a punção. A punção é uma ferramenta que tem uma ponta de metal que, pressionada contra o papel, marca os pontos das letras. Fim da descrição da imagem. Neste sentido, é inviável que todo o material escrito e disponível em papel esteja disponível em Braille. É importante criar estratégias de colaboração e de articulação para o compartilhamento de materiais em Braille, para ampliar o acesso e permitir que a pessoa cega possa optar por materiais em Braille. Assim como os videntes, que muitas vezes não abrem mão de ler um livro de papel, há pessoas cegas que preferem ler em Braille. Outro ponto que queremos explicitar e que entendemos que necessitamos avançar diz respeito à produção de materiais, não em um único formato e para um público específico, mas que possamos pensar em materiais que um maior público possa se beneficiar. Um livro em Braille é acessível para as pessoas cegas que sabem o Braille. Elas podem ler e escrever, porém, se produzimos e disponibilizamos um livro somente em Braille, ele dificulta o processo de interação e mediação, pois muitos familiares, professores, amigos e colegas da escola não sabem ler o Braille. Nesse sentido, se disponibilizarmos um livro em Braille e tinta, podem ter acesso tanto as pessoas cegas, que são usuárias do Braille, como pessoas que não têm deficiência visual e não sabem o Braille. Todos terão acesso ao mesmo material. Poderão conversar, discutir, tirar dúvidas, fazer leituras coletivas e interessar-se pelo texto que o colega está lendo.
Início da descrição da imagem. Fotografia de um livro aberto em tinta e braille. Em sua página laranja está escrito um texto e sobre o texto, em alto relevo, sua versão em braille. Fim da descrição da imagem. Vamos contar uma cena. Duas pessoas estão assistindo à TV, sendo que uma está de olhos fechados e outra de olhos abertos. É um programa de cultura e o jornalista inicia uma nova matéria falando sobre 4 exposições de artes visuais gratuitas que estão acontecendo na cidade. A partir daí começa a soar uma sequência de 4 trechos de músicas instrumentais. A pessoa que está de olhos fechados imagina que cada trecho da música corresponde a imagens de uma exposição diferente e seu entendimento acaba aí. O jornalista não fala o nome da exposição, onde está acontecendo ou o nome do artista. Estas informações aparecem escritas na tela. Quando termina a matéria, o espectador que estava de olhos fechados os abre. E a partir daí, inicia-se uma conversa sobre as informações visuais e escritas que apareceram na tela. O espectador que estava de olhos abertos passa a ser o narrador. A narração dependerá do quanto ele esteve atento aos detalhes, da forma que escolhe para narrar, se é objetiva ou subjetiva, se é superficial ou detalhada, do quanto ele conhece sobre arte, do quanto as exposições o interessaram. Esta cena apresenta de forma simples o cotidiano de uma pessoa cega e um recurso que chamamos de audiodescrição, estratégia que podemos utilizar para ajudá-la a ter acesso a informações visuais. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade já regulamentado pela legislação brasileira e fundamental para que pessoas cegas e com deficiência visual tenham acesso às informações, ao contexto, às paisagens visuais e cenas. Pode ser utilizada por qualquer pessoa e ajuda bastante aquelas com deficiência intelectual. Na audiodescrição, faça a descrição de cenários, personagens, posições, formas, cores, situações e detalhes para que as pessoas cegas e com deficiência visual tenham acesso à narrativa, tanto por meio da voz humana como por equipamentos de áudio. O conteúdo da audiodescrição, quando feito para filmes, por exemplo, deve ser inserido entre as falas do áudio original, sem se sobrepor a elas. Em uma contação de histórias, é importante descrever o cenário, figurinos, ambientes e objetos. Caso seja utilizado um livro com ilustrações e imagens, é importante descrevê-las. Por se tratar de um conceito novo, sua utilização ainda é pouco difundida em programações culturais de cinema, teatro, literatura, artes visuais. Mas ainda que se trate de um conceito novo, a audiodescrição remonta a práticas antigas e que estamos perdendo, baseadas na oralidade, como a narração, a contação de histórias, os disquinhos de vinil coloridos que reproduziam clássicos da literatura infantil, as radionovelas. Quem já não viu uma pessoa mais velha que prefere acompanhar um jogo de futebol, mesmo que seja pela televisão, ouvindo a transmissão pelo rádio? É importante lembrar que, por mais que existam algumas regras, normas e padrões, cada descrição dependerá muito do descritor, do público que será beneficiado, do tom que der para as informações, do quanto conhece sobre o assunto. O processo de audiodescrição envolve criação, aprendizagem, estudo, pesquisa, atenção, disponibilidade e sensibilidade. Possibilita também observar a expressão de uma pessoa escutando uma audiodescrição, conversar sobre como foi a experiência da audiodescrição. Ou seja, todo esse processo contribui para reduzir barreiras de acesso, garantir direitos e para a construção de uma sociedade mais igualitária. São inúmeras formas de leitura, escrita, interpretação, tradução e apreensão do mundo. Mostraremos a seguir alguns exemplos de diferentes usos da audiodescrição. Em CDs. Como já falamos anteriormente, os disquinhos coloridos narravam clássicos da literatura infantil e nos levavam a mundos mágicos e distantes. Atualmente, são outras mídias e recursos que contam essas histórias como CDs. Por acreditarmos na força das histórias, para ajudar a seguir semeando novas narrativas para os grandes e pequenos e ter a alegria de escutar histórias e músicas, fizemos uma parceria com o Grupo Manuí, que lançou um CD com histórias de Cacaverá e direção musical de Toninho Carrasqueira. O nome do CD é Inhê Monguatá, que significa tirar histórias que vêm de dentro, ou simplesmente contar histórias. Manuí é o beija-flor que, na tradição, faz a ponte entre o visível e o invisível.
o que, aliás, parece-nos muito apropriado para a arte de contar histórias. Também nos parece muito bonito pensar a audiodescrição como a possibilidade de transformar o invisível em visível por meio da acessibilidade. Neste CD, experimentamos criar a audiodescrição junto com as crianças. Foram os curumins que, junto conosco, foram dando forma, moldando e encontrando as palavras para narrar as imagens desenhadas por outras crianças e que contam uma história por meio de desenhos e de texto. Após a descrição finalizada, decidimos que uma das meninas que participou do processo de audiodescrição seria a narradora. Adoramos o resultado e queremos compartilhá-lo com vocês. Para que vocês possam sentir a atmosfera de Nhemonguatá, segue a faixa 1, Nhemonguatá, que se chama A Mulher que se Casou com Iauaretê, de Cacá Verá, e a faixa 13, que é a audiodescrição do encarte, narrado por Manuela Silva. Faixa 1, Nhemonguatá. A história que nós vamos contar aconteceu numa época em que não havia separação entre os mundos. Seres humanos, bichos e árvores falavam a linguagem da alma e todos se entendiam. Não sei se vocês sabem, mas nas aldeias indígenas costuma-se fazer festas e celebrações para honrar os animais. Cada aldeia possui seu animal totem, que são aqueles mais reverenciados e que se tornam espíritos protetores do povo. Então, na aldeia Camaiurá, das águas claras da Lagoa do Morená, toda a lua cheia se faz uma grande festa para onça. É uma festa com muita dança, muitos frutos e muitos peixes. Todos cantam e dançam até quase amanhecer. Faixa 13, audiodescrição do encarte. Oi, eu sou a Manuela e estou aqui para contar para vocês as imagens do encarte do CD Nhemonguatá. Ah, vocês sabem o que quer dizer Nhemonguatá? Quer dizer, tirar as histórias que vêm de dentro. Ou, se preferir, só contar histórias mesmo. Então eu vou fazer um Nhemonguatá dos desenhos da Sauara para vocês. Vamos começar pela capa. Na parte de baixo tem uma fogueira e alguns índios em volta, bem felizes festejando. Atrás deles, 2 árvores altas. E mais por cantinho, uma oca, que é a casa dos índios. Mais pra cima um pouco tem uma pedra bem grande. Em cima dessa pedra, uma onça. Bem lá em cima tem várias estrelas coloridas e também uma linda lua cheia. Início da descrição da imagem. Capa do disco Nhemonguatá, do grupo Manuí, com a ilustração de um grande pássaro amarelo que sobrevoa o rio e carrega um menino índio em suas patas. Fim da descrição da imagem. Em exposições. A audiodescrição tem sido utilizada também cada vez mais para acessibilizar exposições de arte. Vamos compartilhar aqui a experiência de acessibilizar uma exposição chamada Os Penélope, que reuniu obras dos artistas Arthur Bispo do Rosário e Leonilson. A exposição foi realizada em 2015 para a inauguração de uma unidade do SESC, na cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo. O processo de descrição de uma obra de um artista reconhecido internacionalmente que viveu a maior parte da sua vida na colônia psiquiátrica, Juliano Moreira, sofrendo processos de discriminação e exclusão, é um desafio e um presente, uma oportunidade de se aproximar e admirar um indivíduo que, do seu lugar marginal, construiu uma obra singular e genial, cheia de referências e simbolismos que nos remetem ao inconsciente e à realidade, à cultura popular, ao sincretismo religioso, à sua visão do homem na cidade e em contato com a natureza. É uma obra carregada de detalhes e intensidade.
Assista ao vídeo Grande Veleiro, veja a obra, ouça uma proposta de audiodescrição e pense como uma pessoa com deficiência visual consegue imaginar o veleiro a partir da audiodescrição. Vídeo da acessibilidade da obra Grande Veleiro. Arthur Bispo do Rosário, Japaratuba, Sergipe, 1909, Rio de Janeiro, 1988. Grande Veleiro. Sem data. Tecido algodão, tecido lã, madeira, linha, papelão, plástico, tinta PVA e metal. Coleção Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Entre 1925 e 1933, Bispo serviu na Marinha do Rio de Janeiro em diversos navios e em diferentes ofícios. Um veleiro de 4 mastros de 1,5 metro de extensão por 60 centímetros de altura está apoiado em uma estrutura que contém 4 rodas semelhante a uma carreta. Esta carreta foi produzida em madeira, incluindo as rodas e seus eixos. O casco do barco, que é a parte exterior da embarcação, feita em papelão espesso, está pintado de branco e tem detalhes em tecido de algodão grosso e em tom bege escuro, com pequenas escotilhas, as janelas da embarcação pintadas em preto. Um piso fecha o casco formando o convés, que é feito de papelão natural, composto por 2 partes costuradas ao centro no sentido longitudinal, não deixando abertura para o interior do casco. No convés estão bordadas com linha preta e azul várias palavras. Da proa, a parte da frente de uma embarcação, sai uma haste que aponta para a frente e segura uma rede entrelaçada nela pendendo na horizontal. Logo abaixo da rede, nota-se uma âncora toda recoberta por fio azul presa por correntes de ferro. Um fio grosso sai da ponta da haste, passa pela ponta do primeiro mastro, seguindo seu percurso por todas as pontas dos demais mastros. Pendem dele inúmeras bandeirolas de tecido em formatos triangulares e retangulares em diferentes tamanhos, desfilando suas diversas cores e detalhes. Palavras como ordenado, lua, Inter e urso estão bordadas em algumas bandeirolas. Em outras estão as palavras cruz, guerra mais antiga, jingo e anula. Em meio às bandeirolas do topo de cada um dos mastros pendem escadas soltas feitas de madeira e corda que acabam no convés do veleiro. Neles estão também as velas da embarcação feitas de tecido de algodão. Do segundo mastro em direção ao final do veleiro parte uma camada de bandeirolas um pouco maiores, mas também coloridas, costuradas, bordadas, com sobreposições de tecido. Pendurada por uma longa corda no terceiro mastro está uma boia circular branca com fios vermelhos cruzados em sua superfície, passando à altura do casco. Na popa do veleiro, que é a parte de trás de qualquer embarcação, há uma extensão do casco arredondada e arrematada por um guarda-corpo, onde se encontram 2 objetos azuis. Fechando a composição de bandeirolas e arrematando a obra, está uma grande bandeira do Brasil, fartamente bordada, indicando a nacionalidade do veleiro. E para você? A audiodescrição trouxe novas informações ou elementos que você não tinha percebido ao olhar a imagem? Tradução e interpretação em Libras. Agora vamos tratar de outro recurso fundamental para garantir que as pessoas com deficiência auditiva e surdez possam estar na roda. A Libras, Língua Brasileira de Sinais, é uma língua espacial visual que pessoas surdas e com deficiência auditiva utilizam para se comunicar. É regulamentada como a segunda língua oficial do país, por meio da Lei nº 10.436, de 2002, e do Decreto 5.626, de 2005. Segundo a legislação, entende-se por Libras a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, transmite ideias e fatos. Diferentemente do que muitos acreditam, as línguas de sinais não são criadas somente pela gestualização da língua oral. Tampouco, os sinais são formados por meio do alfabeto dactilológico, alfabeto manual. O alfabeto é usado para a soletração de palavras que não possuem sinais ou para nomes próprios. A Libras obedece a uma sintaxe própria, complexa
regida por uma gramática específica. As línguas de sinais não são estáticas, herméticas ou imutáveis, mas mudam de acordo com as regiões em que são sinalizadas, conforme os diferentes estratos socioculturais de seus usuários e consoante com os momentos e as circunstâncias da enunciação. As línguas de sinais se relacionam com a cultura do país. Podemos citar o exemplo do sinal da palavra abril, mês, que faz referência ao enforcamento de Tiradentes, ocorrido no dia 21 de abril. Abril. Início da descrição da imagem. Em uma foto, um rapaz de camisa preta faz o sinal do mês de abril em libras. Ele tem a mão fechada, com o indicador sobre o polegar e desloca a mão do pescoço para fora. Fim da descrição da imagem. Assista ao vídeo Sinais dos Meses e conheça os sinais dos meses do ano. Vídeo Sinais dos Meses. Meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. As línguas de sinais são sistemas dinâmicos, vivos, que se refazem no cotidiano dos vários grupos sinalizadores. São, assim, línguas-rio que correm nas mãos de surdos e ouvintes, desaguando em formas únicas de arranjar palavras e frases. Idioleto. A língua de sinais não é universal. Cada país conta com uma ou várias línguas de sinais. No Canadá, por exemplo, são usadas duas línguas de sinais diferentes, de acordo com a região do país: a ASL, American Sign Language, e a LSQ, Langue de signes québécois. A tradução e a interpretação em libras, geralmente, é realizada por um intérprete, que é um profissional com formação específica. O intérprete pode traduzir do português para libras e da libras para o português. A interpretação pode acontecer ao vivo ou ser gravada em vídeo, sendo utilizada em diferentes produtos culturais como livros, filmes e exposições. À medida que a Libra se torna mais conhecida e utilizada também por ouvintes que não sejam profissionais da tradução e interpretação, A comunicação se tornará mais fluida e com menor necessidade de ajuda profissional no cotidiano das escolas. bibliotecas e outros espaços de convivência. Um exemplo claro disso são as escolas bilíngues inclusivas, onde todos aprendem Libras e as crianças ouvintes se comunicam com os professores e alunos surdos. Inserir a Libras no cotidiano escolar é um ganho para todos. Poder assistir uma contação de história bilíngue Possibilita ampliar as estratégias de interação com o texto, de simbolização, por meio das características gestuais, de movimento e de expressão, tão fortes na língua de sinais, mas que também fazem parte da construção da linguagem das crianças ouvintes. Assista um trecho do Caminho da Inclusão, no qual uma aluna ouvinte conversa em Libras com um professor surdo. Trecho do documentário Caminho da Inclusão.
professora Nádia de Carvalho Horto, professora da creche Rosa Pereira Crê, maternal 2A. E trabalhar com a Júlia assim tá sendo uma experiência assim enorme. Primeiro dia, eu lembro em fevereiro quando eu voltei de férias e aí falaram Legendagem descritiva e textos em português. São legendas que descrevem os diálogos, os personagens que estão em cena, os elementos narrativos não verbais, como música e efeitos sonoros, como por exemplo, campainha tocando ou risos. As legendas descritivas, também chamadas de legendas ocultas, destinam-se prioritariamente aos espectadores que apresentam alguma deficiência auditiva ou surdez, fazendo com que tenham informações importantes para o entendimento da obra. Ao mesmo tempo, as legendas, junto a outros recursos narrativos e de acessibilidade, contribuem muito para o processo de letramento, que vai desde a compreensão de que a oralidade tem uma escrita, até o auxílio no reconhecimento da estrutura textual, da ortografia, da pontuação, do gênero textual, entre outros. Um exemplo da importância da legenda e como sua supressão dificulta o acesso a diferentes bens culturais diz respeito ao cinema nacional, que consideramos outra forma de ler e entender o mundo, ampliar o repertório, estar inserido na cultura de nosso país. Os filmes, por estarem em língua original, não contam com legendas, inviabilizando que as pessoas com deficiência auditiva possam acessá-los. Os textos em português referem-se às legendas do texto original, sem acréscimo de elementos sonoros que também são um importante recurso para ser utilizado junto a outros recursos de acessibilidade, nas ações de mediação de leitura acessível e inclusiva. A utilização de técnicas audiovisuais que destacam o texto e, concomitantemente, permitem o acompanhamento da narração tem sido um recurso que contribui com a ampliação das possibilidades de acesso à leitura para diferentes públicos, como pessoas com deficiência visual, deficiência intelectual, dislexia e baixo letramento. Em alguns materiais complementares, disponibilizamos conteúdos acessíveis que contam com este recurso. Esta técnica audiovisual de marcação do texto tem como origem as antigas formas escolares de leitura do texto com acompanhamento do movimento do dedo ou de uma régua, que tem como objetivo aumentar a atenção do leitor ao texto. Início da descrição da imagem. Foto de um rapaz de camisa vinho, sentado, lendo uma folha que está sobre a mesa. Compenetrado, ele acompanha com o dedo as palavras que lê. Fim da descrição da imagem. Essa tecnologia tão anacrônica e esquecida pode voltar para as mediações de leitura com um novo significado. Outra estratégia para auxiliar na compreensão e leitura do texto é realçar as palavras mais importantes, gerando um roteiro visual de compreensão e entendimento da estrutura principal do texto. Início da descrição da imagem. A imagem de um recurso audiovisual acessível que dá destaque visual ao texto que está sendo narrado em áudio ou interpretado em Libras ocupa todo o lado direito da tela. No lado esquerdo, há um intérprete de Libras sinalizando o conteúdo do texto à direita. Fim da descrição da imagem. Comunicação suplementar e alternativa. É um conjunto de recursos, ferramentas e estratégias que contribuem para ampliar as possibilidades de comunicação, interação e produção de sentidos de pessoas que apresentam algum tipo de comprometimento da linguagem oral. Estes recursos englobam a utilização de sinais gráficos, desenhos, fotografias, imagens, acompanhados ou não de escrita, em diferentes suportes como papel, prancha e aplicativos. Para pessoas que não se comunicam de forma oral ou escrita, tal recurso é fundamental. Mas vale lembrar que beneficiam diversos públicos, principalmente se forem utilizados de forma complementar e contextualizados com as atividades de leitura e mediações propostas. Início da descrição da imagem. 6 quadrinhos com imagens de pictogramas de comunicação suplementar e alternativa. No primeiro, 2 pessoas com a boca aberta e de cada uma das bocas sai uma seta. As setas se encontram ao centro e em cima está escrito conversar. No segundo, há um cartão e um Papai Noel com touca e roupa vermelha e sua característica barba branca. Em cima está escrito fazer cartão de Natal.
No terceiro, um cartão, uma língua de sogra, uma bala, um doce e está escrito: fazer cartão de aniversário. No quarto, um homem de perfil cobre a boca com uma das mãos e fala bem próximo ao ouvido do outro, que arregala os olhos e abre a boca numa expressão de espanto. Em cima está escrito: fofocar. No quinto, há um homem com os olhos fechados e a boca aberta, notas musicais em volta dele e acima está escrito cantar. E no último quadrinho, há um livro de capa vermelha e ao fundo um homem falando com outro. Acima está escrito contar histórias. Fim da descrição da imagem. Os pictogramas, símbolos gráficos que representam uma ideia, são também utilizados para a sinalização visual de espaços e para indicar ações a serem realizadas no cotidiano. Os pictogramas a seguir estão disponíveis gratuitamente em um portal chamado ARASAAC, Portal Aragonês de Comunicação Alternativa e Ampliada, que reúne um amplo catálogo de pictogramas, imagens e atividades que contribuem com a comunicação. O endereço do site é www.arasaac.com. Início da descrição da imagem. 3 imagens que também são pictogramas. Na primeira está escrito biblioteca e do lado direito da palavra está um livro aberto, inserido dentro de uma forma geométrica que representa uma casa. Na segunda está escrito emprestar um livro da biblioteca. Há a mesma imagem do livro aberto dentro da forma geométrica, uma mão que segura um livro fechado e uma seta que sugere que sairá da biblioteca, indicando que a pessoa está pegando o livro. Na terceira imagem está escrito devolver um livro da biblioteca. Há novamente a imagem do livro dentro da forma que representa a biblioteca e a mão segurando o livro fechado, só que agora a seta indica que o livro está entrando, ou seja, sendo devolvido. Fim da descrição da imagem. Recursos táteis e tridimensionais. Como temos explicitado ao longo de toda a publicação, colocar todos na roda demanda dos profissionais diversas estratégias complementares e concomitantes. Neste sentido, a utilização dos recursos táteis e tridimensionais amplia as possibilidades de ler o texto. Além disso, geram inúmeras atividades que se desdobram ao longo das mediações de leitura. Inicialmente, podemos ter a sensação de que colocar todo mundo na roda é complexo, demorado e trabalhoso. Esta sensação é relativa, pois todo trabalho inicial pode se tornar irrelevante perante os ganhos com a utilização de tais materiais. É como se fosse uma trama que, a cada nova composição, gera outras formas, possibilidades de arranjo e continuidade na construção de mediações e invenções. Esta é uma das responsabilidades do ofício do mediador, leitor, professor. Mas, acima de tudo, uma de suas alegrias e riquezas. Os recursos táteis e tridimensionais, associados à história ou texto a ser trabalhado, ativam outros canais, sentidos e formas de ler. Para a contação da história do livro O Homem que Amava Caixas, escrito e ilustrado por Stephen Michael King, editora Brink Book, foram criados diversos materiais com caixas de papelão para serem utilizados no processo de mediação e vários outros junto às crianças. Além desses materiais especialmente produzidos, garimpamos outros objetos que faziam referência ao universo da história. Início da descrição da imagem. A foto de uma roda com várias crianças sentadas em cadeiras baixas. Uma menina em sua cadeira de rodas, um contador de histórias que segura um livro e um intérprete de Libras. Todas as crianças vestem um uniforme azul com listras vermelhas. No centro da roda, há um menino de touca, que ajeita algumas formas coloridas criadas em papelão. Uma das formas lembra um castelo, outra um avião e outra uma pirâmide. Fim da descrição da imagem. Assista o vídeo da contação da história O Homem que Amava Caixas, em uma sala de aula inclusiva. Neste vídeo, você observará a presença do contador de histórias, de um intérprete de Libras e do livro como personagem central. Vídeo da contação de histórias O Homem que Amava Caixas. O homem que amava caixas. Era uma vez um homem.
uma vez um filho. O que tem aqui nessa imagem? Uma pipa, um castelo, o céu. O que mais que tem nessa imagem? O vento e o cachorro. O filho ou a filha amava o homem. O filho ou a filha amava o homem. Aí o que tem aqui nessa imagem? E lá, pipa? Água, areia, o cachorro, pedra. Quais são as cores? Verde, azul, amarelo, verde, vermelho, amarelo. E o homem amava caixas. Esperamos que este capítulo tenha contribuído para você pensar nos recursos de acessibilidade como estratégias didáticas e de criação de mediação de leitura para todos. Estes subsídios são um convite para se aprofundar, inventar outras formas de ler e receber os novos convidados. Atividades para a sala de aula. Que tal propor uma atividade de narração junto a seus alunos? É só escolher uma imagem e começar. Propor que as crianças descrevam uma imagem possibilita a elas observá-la, prestar atenção aos detalhes, escolher a forma de narrar. Além disso, é um belo exercício de escrita, no qual você, mediador, poderá acompanhar o processo de redação, a coerência, a imaginação, a sequência. O mais interessante é observar que cada criança fará a descrição de uma forma, mesmo que a imagem seja a mesma. As formas de ver e narrar são infinitas. Caso seus alunos ainda não escrevam textos, eles podem contar o que estão vendo. E você pode escrever, gravar ou filmar. Se você tiver alunos com surdez, pode filmar a narração produzida por eles em Libras. Outra atividade que você pode propor é mostrar uma imagem e pedir para que eles escolham uma palavra que descreva essa imagem. Após descreverem, podem escrever a palavra, fazer os sinais em Libras, inventar uma história sobre a imagem, produzir a imagem de forma tridimensional. Estas são algumas ideias para que você possa inventar, criar de acordo com sua imaginação, seu projeto pedagógico e de mediação de leitura. Atividades para o mediador. Vamos compartilhar aqui com vocês um exercício realizado por diferentes profissionais da Mais Diferenças, com e sem deficiência, em um grupo de estudo sobre linguagem. Este processo tem sido fundamental para a nossa formação, para a nossa constituição enquanto leitores e para pensar em estratégias e formas de trabalhar a leitura para todos. Apesar de simples e sem a necessidade de recursos tecnológicos, o processo tem potência de aprendizagem e reflexão e exigiu, sobretudo, tempo e disponibilidade. A partir da observação de uma fotografia, cada um dos participantes tinha que escolher uma palavra que representasse a imagem. Como o grupo era composto por surdos e ouvintes, alguns falaram a palavra. Outros fizeram o sinal da palavra em Libras e em alfabeto manual. E outros ainda combinaram as três formas. Este exercício foi gravado com um celular por um dos participantes. Exercício AD. Vídeo do exercício. Exercícios de audiodescrição. Olá, eu sou a Daniela e minha palavra para essa imagem é folha. Olá, eu sou o Celso e a palavra para essa imagem é água. Oi, eu sou o Thiago e a minha palavra é efêmero. Efêmero. Meu nome é Rose e a palavra que eu pensei foi liberdade. Meu nome é Sérgio e a palavra que eu pensei, sombra. Ok? Um torrão menino? Tô pegando mais. Meu nome é Suia e a minha palavra é sombra. Meu nome é Ricardo e a palavra que eu pensei foi guarda-chuva. Meu nome é Maria Paulo
Eu também pensei na palavra guarda-chuva. Meu nome é Soraya e eu pensei na palavra espelho. Nome: Carla. Sinal: Carla. Palavra: granulado. Mesmo não tendo nenhum participante com deficiência visual, colocamos-nos no exercício de descrever a imagem da fotografia. As descrições da foto foram produzidas de diferentes formas e gêneros, objetivas, poéticas, como mini-contos, entre outras. Audiodescrição 1. Guarda-chuva, mas é a chuva quem o guarda. Que de guarda só tem o sentido, pois não bate continência, mas sim uma fotografia, reunindo seus pingos em poça, face espelho, invertendo o que já era invertido. Que divertido, pois a poça, que antes era só chão, troca as mãos pelos pés, numa verdadeira brincadeira de o que é, desafiando a razão. O que já foi terra, asfalto, enfim chão, no reflexo molhado traz o céu, fazendo de transeuntes na chuva, caminhando pela pista, legítimos equilibristas. Audiodescrição 2. Um chão sujo de asfalto. Meio-dia. Sol forte. Atravesso a rua deserta, protegida pela sombrinha da minha avó. Com a câmera na mão, procuro pelo endereço da amante do meu marido. Calor. Vestindo uma roupa fechada de inverno, me disfarço. Piso numa linha fina e branca, como meu mocassim. Reparo que a outra faixa, paralela a essa, a 1 metro de distância. Penso neles. Irrito-me e disparo sem querer a câmera. Essa é a foto. Audiodescrição 3. Autorretrato de uma mulher pisando em seu reflexo num dia de chuva. Sobre um suporte quadrado, um piso coberto por uma fina lâmina de água acumulada pela chuva, que ainda cai suavemente. Cria um fundo homogêneo para o reflexo de uma figura de mulher com uma sombrinha. No reflexo bem centralizado, a sombrinha aberta ocupa a metade superior da imagem. Logo abaixo, e num tom mais escuro, a silhueta um tanto indefinida da mulher é interrompida. No canto inferior, pelo seu pé direito, não mais um reflexo. Toda a imagem é em tons de marrom, exceto o branco do sapato e o azul da calça jeans da mulher com a barra dobrada. 2 finas linhas horizontais levemente inclinadas, juntas de dilatação, atravessam toda a extensão da imagem. Audiodescrição 4. Mulher na chuva. Guarda-chuva usa para a cabeça proteger. Reflexo é espelho. Tudo molhado. Parece frio. Nossa proposta é que você possa se inspirar neste exercício e trabalhar junto com seus colegas outras possibilidades de criação, experimentação e aprofundamento dos recursos de acessibilidade. Não se preocupe em utilizar o material produzido para atividades com os alunos. A ideia é que sirva de disparador e processo formativo. Boa observação e escrita. Saiba mais. O sistema Braille foi criado por Louis Braille, um francês que nasceu em 1809 em uma pequena cidade próxima de Paris. Louis ficou cego aos 3 anos enquanto brincava na oficina de seu pai, que era artesão. Naquele tempo, as pessoas com deficiência eram totalmente discriminadas e muitas vezes eram abandonadas ou viravam espetáculos grotescos para um público sedento por atrações bizarras. Braille estudou por um tempo na escola da sua aldeia, mas como era um menino muito inteligente e interessado, que guardava e recitava de cor todas as lições, conseguiu uma bolsa de estudos na única escola na França destinada aos cegos, que ficava em Paris. Até aquele momento, não havia nenhum sistema de escrita para cegos. Aos 15 anos, ele criou o sistema Braille, tal como é conhecido até hoje em todo o mundo. Ao longo de sua vida, Louis Braille foi professor e musicista, criando as bases iniciais do sistema de musicografia Braille. Morreu em 1852, aos 43 anos de idade. Saiba mais, conheça o alfabeto manual da língua brasileira de sinais acessando o documento cartazsinais.pdf. Saiba mais, influência da língua de sinais francesa. Em meados do século XIX, com a chancela de Dom Pedro II, foi fundada no Rio de Janeiro a primeira escola para surdos do país, o Colégio Nacional para Surdos Mudos. Hoje, INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos.
À frente da empreitada, o professor francês Huet, ex-diretor do Instituto dos Surdos Mudos de Bourges, não só trouxe ao Brasil sua experiência com educação de surdos, como também difundiu em nossas terras alguns sinais da langue des signes française, língua de sinais francesa, língua gestual que teve grande influência na formação da Libras. Uma referência clara da língua de sinais francesa na Libras é o sinal da palavra falar, que é produzido com a configuração da mão na letra P, que vem da palavra parler, cujo significado é falar em francês. Saiba mais, no blog Cultura Surda é possível encontrar diversas produções culturais criadas por, para e sobre as comunidades surdas. Confira a riqueza da cultura surda. Acesse www.culturasurda.net.